No vídeo de hoje vamos falar sobre luz, sombra e sobre como integrar essas forças dentro do arquétipo da Imperatriz. Pois onde há nutrição também pode haver excesso, onde há sensibilidade pode nascer a manipulação e onde há entrega pode faltar limites. A Imperatriz é abundância, criatividade e conexão com a vida. Mas será que por trás da doçura que ela emana não se esconde o medo de não ser amado? Já se perguntou se sua entrega vem do amor verdadeiro ou do medo de ser rejeitado? Hoje você vai descobrir que o verdadeiro poder da Imperatriz não está apenas em cuidar, mas em saber quando acolher e quando dizer não. Olá, estrelas! Meu nome é Amália Barros e sejam todos bem-vindos ao canal Arquétipos e Elementais. E aqui nesse canal eu sempre trago os arquétipos aliados aos 4 elementos da natureza para que você consiga ter clareza para escolher o melhor arquétipo para a sua jornada. Mas antes de ativar esse arquétipo, eu te convido para assistir o primeiro vídeo desse canal, onde eu explico como saber se um arquétipo é bom ou não para você através dos 4 elementos da natureza. E também ensino como gerar o seu mapa natal de forma totalmente gratuita. Então, eu estou deixando o link desse vídeo aqui nos cards e também na descrição. E diferente do que eu fiz nos outros vídeos de luz, sombra e integração dos outros arquétipos, desta vez eu vou começar pelo lado sombra, pois eu acredito que possivelmente 90% das pessoas, principalmente mulheres, e estou também me incluindo aqui junto com vocês, vão se identificar muito com os tópicos do lado sombra desse arquétipo. E com isso eu espero iluminar pelo menos um pouco toda essa parte sombria no arquétipo da Imperatriz, que é sempre tão dolorosa. Então vamos aos 6 pontos do lado sombra no arquétipo da Imperatriz. Excesso de doação. Na sombra, a Imperatriz pode esquecer de si mesma ao tentar suprir a necessidade dos outros o tempo todo, mesmo quando isso a desgasta. E aqui podemos falar da mulher, mãe, esposa, terapeuta ou amiga conselheira que cuida de todos menos de si mesma, tentando preencher os outros, confundindo amor com autoabandono. No fundo, há a crença de que o valor dela está no quanto ela é útil ou necessária, trazendo uma forte ligação com o arquétipo da mãe ferida pelo medo de ser rejeitada se parar de doar. Você consegue perceber tudo isso na dificuldade em dizer não, no cansaço crônico emocional e na sensação de ingratidão por parte dos outros e na culpa em priorizar a si mesmo. Carência emocional. Ela pode mergulhar em relações buscando a validação que não encontra dentro de si e, ao não ser reconhecida, pode se sentir rejeitada ou invisível. E essa necessidade de ser amada o tempo todo a faz aceitar menos do que merece, confundindo amor com atenção. E quando não é lembrada ou não recebe gestos de afeto, entra em sofrimento. E a causa de tudo isso pode ter sido a falta de nutrição emocional na sua infância, que criou a crença de que ser amada depende dos outros e não de si mesma. Você consegue perceber isso quando entra em relações com medo do abandono, quando tolera desrespeitos para manter vínculos, quando se apega rápido e idealiza pessoas, ou quando fica ansiosa sem respostas emocionais constantes. Controle pelo afeto. Em desequilíbrio, ela manipula com doçura, usando a culpa, o silêncio ou o cuidado como forma de controlar os outros. Ela oferece muito mais. Inconscientemente, seu amor vira moeda de troca, esperando algo como atenção, afeto, fidelidade ou gratidão. E quando não recebe o retorno esperado, pode se vitimizar ou usar o silêncio como punição. Provavelmente aprendeu esta confusão entre amor e controle observando figuras femininas dominadoras que usam o afeto como ferramenta de poder. Você consegue observar esse comportamento quando pensa: se eu faço tudo por você, você tem que me amar. Ou então, depois de tudo que eu fiz por você,
Aqui, ela usa a culpa como ferramenta relacional. Fusão com o outro. Ela pode perder os próprios limites e se confundir emocionalmente com o parceiro, com os filhos ou com os amigos, perdendo seus próprios limites emocionais e sua identidade, confundindo onde termina o outro e onde ela começa. A imperatriz na sombra acredita que deve viver em função do outro, buscando realizar os desejos alheios e se esquecendo dos seus próprios sonhos. A causa de tudo isso pode ter sido o medo de ficar sozinha, a insegurança de ser autônoma e o desejo de se sentir indispensável. Você consegue perceber isso quando adapta sua rotina, gostos ou até mesmo o jeito de falar para se encaixar, quando vive em função da vida emocional de outra pessoa, quando sente culpa por se afastar ou por se priorizar, ou quando tem crises de identidade quando o outro se afasta. Dependência de reconhecimento. Ela vive em busca de elogio, de validação, de ser desejada, admirada ou aceita pelo que oferece e por sua aparência. A imperatriz na sombra se torna refém mediante do seu valor pelo olhar do outro. E qualquer crítica vira uma ferida, pois a ausência de reconhecimento a desmonta. Isso pode se dar pela ferida na autoestima e na identidade feminina. Talvez você tenha aprendido que precisava ser bonita, ser boazinha ou ser amável para ser vista ou ser aceita. Você consegue confirmar isso quando percebe que precisa estar sempre perfeita, mesmo exausta, quando tem medo de desagradar ou ser esquecida, quando se frustra com facilidade se não é valorizada, ou quando precisa de elogios constantes ou atenção para se sentir viva. Negação da raiva e da firmeza. A imperatriz em desequilíbrio rejeita qualquer impulso de raiva, reprimindo suas emoções intensas, pois acredita que deve sempre manter a imagem gentil, doce e acolhedora. Ela engole toda a raiva, não impõe limites claros e acumula ressentimentos. Porém, quando a raiva explode de forma desproporcional, vem carregada de mágoas não ditas, causando adoecimento emocional por não expressar o que sente. A causa de tudo isso pode ser o condicionamento social que associa o feminino ao agradável e passivo. A raiva é vista como algo feio ou indesejável para uma mulher. E para saber se isso se manifesta em você, perceba se evita confrontos mesmo quando é desrespeitada, se sente ressentimentos acumulados ou rompantes emocionais, ou sintomas físicos como gastrite ou tensão no corpo. Então, finalizamos o lado sombra da imperatriz. No meu caso, eu identifiquei pelo menos 2 sombras que eu tenho nesse arquétipo, e aqui preste muita atenção no lado luz para virar essa chave de uma vez por todas na sua vida. Então, agora vamos aos 6 pontos de luz no arquétipo da imperatriz. A abundância natural. A imperatriz é pura fertilidade e fluidez, manifestando beleza e prosperidade com leveza natural. Ela cria não com esforço, mas com presença, entendendo que o florescer do coração tem raízes profundas e que sua abundância é silenciosa e magnética, transbordando de dentro para fora. Conexão com o corpo e com a terra. Ela honra os ciclos e respeita os ritmos, e se ancora na sabedoria da natureza e com a certeza de que se plantou é só aguardar o tempo da colheita. A imperatriz sente, intui e escuta seu corpo, vivendo em harmonia com os próprios desejos e respeitando os seus limites. Criatividade sensível. Esse arquétipo inspira arte, beleza e expressão autêntica. Ela cria através da intuição e da conexão com a natureza. Sua criatividade não vem do esforço mental, mas da conexão com a emoção e com o sutil, transformando dor em poesia e silêncio em presença viva. Amor que nutre. A imperatriz é o colo arquetípico. Ela nutre sem cobrar e acolhe sem sufocar.
Sua energia materna cura, fortalece e ensina pelo exemplo, pois sabe que amar é fazer florescer e não controlar. Intuição soberana. Enquanto o mundo busca respostas fora, a imperatriz escuta o que vem de dentro. A intuição é sua bússola e seu silêncio é revelador. Ela não precisa gritar para ser ouvida, pois sua presença emana sabedoria natural. Receptividade com firmeza. Ela recebe com graça, mas não se anula. Sua força não está no confronto, mas na firmeza delicada com que sustenta limites. Pois ela é suave, mas firme, sempre conduz com empatia, mas jamais se apaga. E como não dá para sermos só luz ou só sombra, vamos à integração para unir essas duas forças em equilíbrio. A imperatriz integrada reconhece que se doar não significa se abandonar e que acolher o outro é importante, mas que acolher a si mesma é sagrado. Então pergunte-se: estou nutrindo ou me anulando? Saiba que sua força não está em agradar, mas em florescer inteira. Se permita sentir sem se afogar, cuidar sem se esgotar e amar sem se perder. Mas entenda que é importante acolher sua sombra com carinho, pois até as flores mais lindas precisam de raízes profundas e escuras para crescer. A imperatriz não é só beleza, ela é instinto, intuição e firmeza. Ela não se dissolve, ela sustenta, ela não implora, ela atrai. E para finalizar, te convido para fazer um ritual de integração com a imperatriz. Encontre um lugar onde se sinta confortável, de preferência na natureza ou próximo a uma planta ou flor. Sente-se com a coluna ereta, coloque as mãos sobre o seu ventre, feche os olhos, respire profundamente algumas vezes e diga mentalmente ou em voz alta: eu sou a fonte e também a flor. Eu sou o acolhimento e também o limite. Eu sou a beleza e também a raiz. Eu sou a imperatriz em equilíbrio. Sinta ou visualize uma luz verde ou rosa envolvendo o seu corpo, partindo do centro do seu coração. E por último, sinta essa luz se expandindo até envolver todo o ambiente, como se fosse um jardim que nasce dentro de você, sentindo-se segura dentro de si mesma. E lembre-se que o verdadeiro poder da imperatriz está na sua sabedoria emocional. Ela ama sem se submeter, cuida sem se apagar e floresce sem pedir permissão. Você não precisa se moldar para ser aceita, pois a mulher que se aceita floresce por inteiro. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa ativar a própria força receptiva. E se quiser fazer uma consultoria de arquétipos ou uma leitura de tarô comigo, é só entrar em contato através do link do WhatsApp que eu estou deixando aqui na descrição. E se quiser saber mais sobre arquétipos que tenham predominância do elemento terra, eu vou deixar aqui uma playlist para você, espero que goste.